Todos encontraram? Livro do Gênesis, capítulo 14, verso 18 em diante. Está escrito assim na palavra do Senhor: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão comigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manri, que foram comigo. Estes tomem cada um o seu quinhão. Podemos assentar, meus irmãos. Nós vamos orar, falar com o nosso Deus, para que o Espírito Santo nos ilumine na interpretação da sua palavra. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós aqui, ó Deus, reunidos neste lugar, para cultuar o Teu nome, nós invocamos a Tua presença e a Tua luz, Senhor, pela pessoa maravilhosa do Teu Espírito Santo, nessa noite, para nos guiar, porque nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é a verdade, e também a interpretação que o Senhor Espírito Santo nos dá dela é vida para nós. Por isso pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações e nos, ó Pai, dar os significados, todo aquilo que nós precisamos saber, ó Pai, e enxergar o Teu Filho em cada referência, em cada passagem, em cada momento que signifique para a nossa vida, Senhor. Nós assim oramos e assim Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Você deve estar pensando assim: então veio bem a calhar, porque Melquisedeque, ele traz a Abrão pão e vinho. Aí você quer falar por causa disso, da ceia do Senhor. Não é bem assim. Até porque, embora esses sejam os mesmos elementos que nós usamos na ceia do Senhor, a Bíblia não nos interpreta o significado, se é que havia ali já, né, no fato dele trazer pão e vinho, um significado espiritual que apontasse para a ceia do Senhor para nós. A Bíblia não explora de maneira nenhuma e nós também assim não devemos fazer. Mas nós vamos sim explorar, irmãos, dentro desse texto, a figura deste homem, ou o que esse homem prefigurou, ou seja, o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Este homem, que é um homem que é carregado de enigma, a Bíblia não cita, irmãos, a sua história, né? Ela vem citá-lo mais à frente no Salmo 110, Salmo de Davi. Eis que prometeu, jurou o Senhor e não se arrependerá, de que ele preparou o seu ungido, para sempre o selou, segundo a ordem de Melquisedeque, o fez sacerdote, assim, segundo a ordem de Melquisedeque. E lá no livro, na carta apostólica aos Hebreus, são as únicas referências que a gente vai ter desse homem na Bíblia. Essa figura, Melquisedeque, ele aparece na história e desaparece com uma velocidade impressionante. Mas alguns pontos na sua vida nos servem para grandes verdades a respeito de Cristo. E para, inclusive, nós averiguarmos melhor essas verdades, nos importa, inclusive, consultar a carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 1 em diante, é onde o autor aos Hebreus, ele vai dar o propósito dessa menção das Escrituras a esse rei, que tanto nos traz curiosidades. E ele assim nos traz, meus irmãos, porque, como nós vamos ver, como nós vimos aqui no texto de Gênesis, não é descrito a respeito desse homem sua genealogia, não sabe de onde ele veio, não sabe de quem ele descendeu. Aí há muitas especulações, dizem que ele veio da linhagem dos filhos de Noé, dos semitas,
não dá para a gente afirmar, não temos como afirmar. Alguns analisam que era parente, talvez até próximo da família de Abrão. Nós também não temos como afirmar, mas nós temos como afirmar uma coisa que a Bíblia diz: ele era sacerdote do Deus Altíssimo e fez algo que nos deixa uma marca de que esse nome, esse sacerdócio dele apontava realmente para uma religião verdadeira, do único Deus. Primeiro, porque ele o descreve como o Deus criador dos céus e da terra. Segundo, que Abrão, que era aquele a quem Deus escolhera para fazer nele uma grande nação, ele recebeu a bênção daquele homem e não a rejeitou de maneira nenhuma, ao contrário do que ele fez com o rei de Sodoma, que quando lhe disse: toma, Abrão, para si algo, ele falou: opa, não, de você eu não aceito. Abrão aceitou, recebeu aquela bênção. E nós vamos ver o autor aos Hebreus discorrer melhor sobre essa passagem, a qual nós vamos ver aqui a figura do nosso Senhor Jesus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta o seu nome, rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, no caso de Levi, são homens mortais os que recebem os dízimos. Porém, ali, no caso de Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Vamos considerar então a leitura desse texto e o sentido dessas palavras e o que elas vão trazer para a nossa vida. Nós vemos, irmãos, que a própria inclusão do registro desse homem, que é tão misterioso na sua origem e até no curso seguinte da sua vida, nós não temos informação quando ele nasceu, quando ele morreu, e a partir daí o autor aos Hebreus começa a trabalhar já a sua ideia. Quando ele diz essas palavras, ele estava dizendo, nós devemos entender também o propósito do autor aos Hebreus. Ele estava escrevendo e a carta principalmente àqueles judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Mas nós sabemos que os judeus, eles já historicamente são um povo muito perseguido, foram um povo muito perseguido em diversas partes da sua história. Não só, irmãos, no momento do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, no nazismo, esse povo foi oprimido. Muito antes já havia sido. Muito antes, o povo judeu era perseguido. E os judeus aqui, a quem ele inclusive endereça essa carta, ele começa a escrever aos que estão na dispersão. Os judeus originados, nascidos fora do território da Palestina. Esses mantinham o judaísmo e mantinham a cultura de seus pais, a religião oficial da nação, embora estivesse em território estrangeiro.
quando eles se converteram ao cristianismo, quando o evangelho saiu das fronteiras de Jerusalém, da Judéia, avançou por Samaria, tomou os confins da terra, muitos desses homens começaram a se converter ao Senhor, começaram a crer que Jesus de fato é o Messias prometido por Deus nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. Mas, por causa da pressão que sofriam em território estrangeiro, por causa da perseguição, inclusive dos judeus ortodoxos que não haviam se convertido ao Senhor, e do medo de serem banidos das sinagogas, o que naquela época não significava apenas ser excluído de participar dos cultos, mas corria até o risco de ser excluído das atividades sociais, aquela turma. Às vezes as pessoas excluídas da sinagoga não podiam nem comercializar em algumas áreas do território do povo de Deus, e isso era terrível para eles, seria terrível, humanamente falando, a vida deles. Esses homens foram instruídos pelo autor aos Hebreus, de que, olha, permaneçam firmes, e eu vou dar a vocês a razão para permanecerem firmes nesta fé, no Senhor Jesus, porque o sacerdócio de Cristo é perpétuo, é eterno, enquanto que o sacerdócio dos levitas, dado à tribo de Levi, era temporário. O sacerdócio de Cristo é maior e excelente, enquanto que o primeiro de Levi era transitório e imperfeito. E aí poderia gerar-se aquela pergunta: mas que base você usa para dizer isso? Ora, não está escrito na própria lei que houve um homem chamado Melquisedeque, uma figura misteriosa? E ele começa a usar a própria essência da história, do registro bíblico sobre esse homem. Não é dito dele sua genealogia, suas origens, e nem o fim dos seus dias. Nessa linguagem que os judeus tinham, que inclusive os rabinos judeus ensinavam, poderia-se dizer de Melquisedeque não morreu, porque não houve o registro disso. Não quer dizer que esse homem Melquisedeque não tenha morrido. Alguns especulam a respeito dele, inclusive que ele fosse o próprio Cristo, a pré-encarnação, né? Faz sentido dizermos isso. Alguns acham que era o próprio Espírito Santo que se manifestou de uma maneira. Muita especulação há, irmãos. Mas o que o autor aos Hebreus aproveita não é o homem em si, mas o que ele figurou. Ele figurou algo permanente, ele figurou algo que é duradouro, e ele figurou algo que é verdadeiro. Esse homem, foi dito dele, ele era rei de Salém. Naquele tempo, no tempo passado, as cidades, cada uma delas tinha o seu próprio rei. É interessante, é como se você fizesse a associação hoje, seriam os prefeitos de hoje. O prefeito Márcio Lacerda seria o rei de Belo Horizonte, por assim dizer. É o costume antigo, as primeiras civilizações organizadas, elas se organizavam assim. Esse Melquisedeque, e diz algo incomum dele também, porque além de rei, ele era sacerdote, o que não era muito comum para aquele tempo antigo. Os reis eram assistidos, auxiliados por muitos sacerdotes dos seus deuses pagãos, geralmente nas nações dos deuses pagãos. Quando você vê aqueles filmes épicos, antigos, você percebe muito isso. Os reis eram aconselhados pelos sacerdotes dos seus deuses, os seus adivinhos, os seus oráculos. Era difícil você ver um rei que ocupasse um sacerdócio, ministrasse ao seu povo um caráter religioso, uma religião oficial. Era difícil você ver. Mas a Bíblia nos traz esse homem de que ele era rei, ele era sacerdote. E o sacerdócio dele se baseava numa religião verdadeira. Por quê? A Bíblia nos diz que ele servia ao Deus Altíssimo. E não só nos diz isso, mas
como já disse os irmãos, temos alguns argumentos bons para sustentar que esse era um sacerdócio realmente que seguia uma religião verdadeira. Ele abençoou Abrão. E o escritor aos Hebreus, ele nos é claro ao dizer: não é verdade que o maior, o superior, abençoa o menor? Os filhos que estão aqui, todas as idades, quando vocês chegaram aos seus pais, como é que vocês falavam? Eu te abençoo, pai. Era assim? Sempre foi o inverso, não foi? Bênção, pai. Bênção, mãe. Ou os avós. Sempre foi assim. E nós reconhecemos isso como um padrão. Que o maior inicia e abençoe o menor. Os maiores, os nossos pais, sem dúvida, são autoridades sobre nós. Os avós são colocados assim por Deus. Ministram sobre nós. Têm responsabilidade sobre nós. Cuidam das nossas vidas. Por isso nós recebemos aquela bênção de bom grado. Abraão, ou Abrão naquele momento ainda, ele recebeu de bom grado a bênção ministrada por Melquisedeque sobre ele, que foi no nome do Deus Altíssimo. E não só isso, mas ele próprio faz a identificação desse mesmo uso, do mesmo nome, El Elyon, quando vai responder o rei de Sodoma. Com esse Abrão não teve parte. O rei de Sodoma disse: olha, toma para o que você quiser dos esposos. Ele: não, para que você não diga, eu enriqueci Abrão, não tenho parte com você não. Era um momento muito importante na vida de Abrão. Era um momento em que ele estava se fixando raízes em torno daquela região da terra de Canaã. Era um momento em que a sua família estava recebendo agora um destaque no meio da sociedade. Abrão, meus irmãos, o contexto dessa passagem em Gênesis é que houve uma guerra. Houve uma guerra dos reis de Sodoma, Gomorra, uma aliança desses reis contra outros reis mais ao norte daquela região. Esses primeiros de Sodoma, de Salém, de Gomorra, perderam essa batalha. E os seus habitantes, muitos deles foram levados cativos, inclusive Ló, sobrinho de Abrão. Abrão fez uma empreitada, organizou na sua própria casa, na sua própria família, seu próprio clã, um agrupamento militar e saiu em busca para resgatar Ló. E os cativos foram levados e restituíram todos os que haviam sido roubados, levados como reféns. Abrão estava ali naquele momento ganhando grande destaque e se afirmando como alguém importante naquela terra, ou naqueles arredores. Por isso foi tão significativo vir um sacerdote do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Um verdadeiro, confesso, homem de Deus. Nós não sabemos, irmãos, nem como esse homem conhecia essa religião verdadeira. Nós não sabemos. Como chegou a ele? É um mistério para nós. E é por isso, inclusive, que profeticamente Davi escreve o Salmo 110. E no versículo 4 daquele Salmo 110, ele diz a respeito do Adonai, a quem ele estava se referindo, o ungido do Senhor. Diz: Senhor é o meu Senhor. É assim que ele começa o texto. Ele vai dizer as palavras do Senhor para um ungido: eis que eu te fiz sacerdote para sempre, jurei eu, o Senhor, segundo a ordem de Melquisedeque. Opa, ordem de Melquisedeque, não ordem de Levi, que seria comum para um israelita, seria comum para alguém do povo de Israel, porque a tribo de Levi foi separada por Deus, na sua lei, para exercer o sacerdócio. Por isso, para que haja esse entendimento, nós devemos meditar no propósito que o autor aos Hebreus nos leva. Ele diz: deste homem não é dito essas coisas, sua genealogia, seu fim, para que nos deixe a figura do que é sólido, eterno
e de que não é apenas a figura, mas é a própria substância do sacerdócio real e verdadeiro. E ele começa a interpretar o nome deste rei. Primeiro, o nome desse rei, Melquisedeque, significa rei justo, rei de justiça. Ele era rei da cidade de Salém. Salém significa paz, rei de paz, rei de justiça. No Antigo Testamento, as várias referências ao Messias, elas apontavam que o Deus Todo-Poderoso traria um rei eleito por ele para ser o rei por excelência justo e que traria paz ao seu povo. Por isso ele interpreta essas palavras para nós e para aqueles a quem ele escreveu, para que o propósito estivesse firme em quem Melquisedeque prefigurava. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que nós devemos aplicar para nós, irmãos, dessa passagem? Em primeiro lugar, ver como Deus é maravilhoso, misericordioso, ao ponto de nunca deixar de servir a si próprio dos seus escolhidos para o representar dignamente neste mundo. Porque embora as religiões, até mesmo a família de Abrão, irmãos, se nós formos ver na história, Josué nos revela isso no final do seu livro, eles adoravam falsos deuses. Tera, pai de Abrão, ele passou a adorar falsos deuses. Não foram fiéis, não conservaram um testemunho fiel de Deus, como Noé e Sem, seu filho. Não conservaram esse testemunho. Mas Deus é misericordioso e Ele sempre serve a si próprio de alguém que o represente dignamente neste mundo. Sabe por que Ele colocou Jesus Cristo neste mundo? Porque Jesus Cristo o representou como ninguém e para sempre é o nosso sacerdote que nos liga ao Pai de uma maneira verdadeira, de uma maneira firme, de uma maneira eterna. Esse é o propósito. E para nós, Deus te colocou neste mundo, você eleito em Cristo Jesus, salvo pela sua graça, para você representá-lo dignamente neste mundo. Deus serviu-se de você, serviu a si mesmo, da sua vida, dos seus talentos, daquilo que Ele colocou em você, para servir ao reino dEle. Mas vejam bem, isso não quer dizer que Deus precise de nós. Deus faz isso porque Ele é misericordioso e porque Ele é Deus cheio de graça. Nós não o merecemos. Certamente Melquisedeque não o mereceu. Mas Melquisedeque foi iluminado por Deus. Serviu ao Senhor. Serviu verdadeiramente ao Senhor e prefigurou Cristo. O autor aos Hebreus, ele nos diz: olha, judeus, não desanimem. Quando adversários, opositores vão dizer: não, voltem ao judaísmo. O que vocês estão fazendo é blasfêmia. Reconhecer este como Messias não é coisa nenhuma. Cadê a destruição dos romanos? Estão até hoje sobre nós. Cadê o reino de paz, justiça? Nós estamos tomando couro em todo canto. Até vocês mesmos cristãos estão sendo perseguidos de uma parte à outra. Talvez muitas daquelas palavras começaram a entrar na mente daqueles discípulos e amedrontar muitos deles, e talvez quase fazê-los desistir da fé. Mas a palavra de Deus, ela é levantada exatamente para o propósito de nos erguer, de nos manter firme na fé que o Senhor nos propôs. Porque quem propôs aquela fé, aquele homem, sacerdote Melquisedeque, não foi ele próprio. Ele o conheceu através de uma iluminação do próprio Deus. Mas nós não sabemos disso, nós não sabemos como. Mas ele foi servido dessa maneira. Por isso, aquele que
era o receptor das promessas de Deus. Abrão recebeu de bom grado a bênção daquele homem. Vejam como ele é grande. Quando nós dizemos isso a respeito de Melquisedeque, nós devemos olhar não para ele, o homem Melquisedeque, mas nós devemos olhar para aquele a quem ele foi figura, ou de quem ele fez figura, para Cristo. Devemos olhar e confiar que Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Meu irmão, eu quero te dizer isso, sabe por quê? É triste hoje ver nas nossas igrejas, mundo afora, homens que se levantam, falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos presbíteros, que tendem a arrastar as pessoas para seguir seus próprios intentos, e não aquilo que Deus determina. É interessante um dado, por exemplo, aos irmãos, sobre os apóstolos modernos. Os apóstolos, irmãos, e eu posso dizer para vocês, digam assim, apóstolos modernos não são mentirosos. Os apóstolos, o grupo que se restringe a esses homens, ele fechou com Paulo, cessou, porque eles tinham autoridade para escrever, inclusive, as escrituras, interpretar as palavras de Deus, e autoridade para ensinar o que era o evangelho. Esses homens deixaram seu ministério concluído, e não são mais chamados, nenhum dos crentes na igreja, para exercer esse ofício. Sabe o que muitos deles fazem? Eles introduzem elementos do culto judaico, dos símbolos, das figuras, achando que ao introduzir essas coisas estão santificando o culto. Não estão, porque verdadeiramente o culto é santo quando nós não estamos cheios da figura, mas da substância a qual aquelas figuras apontavam. A substância das promessas, todas elas estão em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não precisamos mais de uma arca da aliança. Nós confessamos que Deus habita em nós, seu Espírito Santo. Ele não está confinado a uma caixa de madeira revestida de ouro. Não está. Ele não está confinado a um templo de 4 paredes, erguidos por mãos humanas. Ele está dentro de nós. Nós somos templo de Deus. Inclusive, meus irmãos, até algumas coisas vale a falar, porque às vezes nós somos tão bombardeados por isso que às vezes nós começamos até a nos confundir, e alguns termos começam a aparecer até acidentalmente, eu compreendo. Nós, por exemplo, costumamos chamar muito isso aqui de altar. Não existe um altar aqui, meus irmãos. Este é um púlpito, lugar alto onde a palavra da verdade é pregada. O altar que existe é dentro do seu e do meu coração, porque é no templo que está o altar de Deus, o altar onde se exige um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto ao Senhor. Este é o altar que está no meu e no seu coração. Não é o altar aqui, não existe mais, até porque o altar, o único altar perfeito, onde foi feito o sacrifício perfeito, foi aquele na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, deu sua vida por nós. Nós não precisamos mais de um altar, porque Deus nos fez o seu altar. O sacerdócio de Cristo significa que nós somos levados a Deus, porque era isso que os sacerdotes faziam. Era isso que o sacerdote Melquisedeque fazia. Certamente, como rei e sacerdote, ele instruía os súditos de Salém a servirem o Deus Altíssimo. E Jesus Cristo, nosso sacerdote excelente, ele nos conduz ao Pai através do seu próprio sacrifício, seu próprio sangue, seu próprio Espírito que nos foi dado. O Espírito Santo que habita em nós, ele não foi dado pelo sacerdócio levítico, da lei, falho, temporário, humano, figurativo. Ele foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Não foi o que o apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 2, quando ele diz: olha, esse Cristo, Senhor Jesus, que vocês rejeitaram em Jerusalém, quando estava dizendo à multidão, naquele dia de Pentecostes, após estarem sendo cheios do Espírito Santo, ele diz: olha,
Vocês o rejeitaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo. E Deus lhe deu a promessa do seu Espírito Santo que vocês estão vendo aqui hoje. A promessa do Espírito foi dada a nós por Cristo Jesus. Ele habita em nós. Seu Espírito habita em nós. E por que é tão importante nós lembrarmos? Eu sei de todas essas coisas. É importante nós nos lembrarmos disso, porque muitas vezes nós apoiamos nas palavras dos pastores, das igrejas, das placas delas. Achamos que a igreja tal é que é abençoada, a igreja tal é meio mequetré, porque, né, se não tiver aquele movimento que tem ali, o espetáculo de luz, de show, ou se não tiver tantas pessoas ali no lotar os bancos, não é de Deus. Deixemos esses rudimentos fracos, pobres, da nossa tentativa de agradar a Deus, e o agrademos segundo ao dom perfeito que Ele nos deu, a fé no seu Filho amado Jesus. Esse é o único que pode fazer agradar a Deus, é a fé em Jesus Cristo. Ele é o seu Rei de justiça, Ele é que é o seu Rei de paz. Por isso, se as igrejas, nós não devemos as olhar pelo crivo da sua quantidade, dos seus espetáculos, do brilho, das manifestações externas e internas que há ali. Nós devemos ver se nelas é pregado e exaltado o Senhor Jesus. Nelas, o Senhor Jesus é o único digno de receber louvor, glória, majestade, honra, adoração. Nela se encontram a devoção ao Senhor Jesus e a aplicação da sua palavra na vida daqueles que o confessam. Essas são as marcas, essas são as características que nós devemos buscar nas igrejas, e nós devemos buscar que haja em nós, porque o nosso sacerdote excelente não veio pela fraqueza e os rudimentos deste mundo, ou não veio até mesmo das fraquezas e imperfeições da figura, das figuras que foram os sacerdotes, os levitas, mas é o próprio Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor. Ele, por isso o autor aos Hebreus, ele nos diz, uma das formas pela qual ele reconhece que o sacerdócio de Melquisedeque é maior, superior ao dos levitas, é dizer, ele usa a linguagem, uma linguagem que é comum inclusive. Ele diz que Levi pagou dízimos na pessoa de Abrão a Melquisedeque. É uma linguagem comum, porque Paulo, por exemplo, lá aos Romanos capítulo 5, hoje pela manhã nós estivemos meditando sobre essa passagem. Ele diz que todos nós pecamos. Quando? Lá no Éden. Opa, lá no Éden todos nós pecamos? Sim. Romanos 5,12 é o que Paulo nos diz. Ele não diz assim? Vamos abrir para os irmãos, para nós conferirmos e para nós, aplicando o significado dessa passagem, também acrescentarmos na nossa meditação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele não diz que a morte passou aos homens porque todos pecaram depois que nasceram e depois que atingiram uma certa idade e pecaram. Não. Ele nos diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e a consequência do pecado, ou seja, a morte, a culpa do pecado, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele está dizendo que nós pecamos em Adão. Ele não está dizendo que nós pecamos depois de Adão, depois que nascemos, crescemos, adquirimos intelecto, consciência do certo e errado e pecamos. Não, ele está dizendo que nós pecamos quando o pecado entrou no mundo. Essa é uma analogia comum, inclusive é uma forma dos hebreus, comum de comparação. Por isso que o autor aos Hebreus usa tranquilamente que Levi pagou dízimos na pessoa de Abraão, a Melquisedeque. Pagar dízimos, meus irmãos, e nós, aí alguns quando nos ouvem falar assim, já vai falar em dízimo, dinheiro. Não,
O dízimo, na verdade, ele existe, a sua prática, antes do preceito da lei. Ele era um costume dos povos, das nações, um costume em algumas nações, inclusive dos reis, exigirem esses pagamentos, dízimo. Alguns chegavam até esse valor de 10%, mas outros não necessariamente. O dízimo não necessariamente indicava 10% em muitos lugares. Em alguns lugares indicava 1/5 da terra, 1/5 é 20%, não é 10%. Os dízimos, a prática deles é anterior à lei de Moisés. E eles davam, inclusive, quando era um dízimo espontâneo, era alguém querendo conferir honra a uma grande autoridade. Foi o que Abraão fez com Melquisedeque. Conferiu uma dádiva voluntária a um homem de grande autoridade sobre ele. Ele reconhecia Melquisedeque como alguém superior a si. Por isso ele lhe entregou o dízimo de tudo que pegou, que recuperou dos despojos da guerra, da batalha. Então, o entregar o dízimo significa que eu considero alguém superior, eu trago os talentos àquilo que me pertence para honrar alguém. Por isso, o Senhor instituiu na sua lei que os dízimos deveriam ser recolhidos pela tribo de Levi. Era a tribo ao qual o Senhor colocava para servir no tabernáculo, no momento daquela instituição. Não havia o templo ainda. A tribo de Levi, toda ela se organizava em clãs e trabalhavam ajudando os sacerdotes, os filhos de Arão, na ministração, nos serviços do tabernáculo. E era uma tribo diferenciada. Eles foram restringidos por Deus para não possuírem terras, não terem suas posses, escrituras de terras. Eles adquiriam posses dentre as outras tribos de Israel. Eles não tinham herança de terra na terra prometida. E eles viviam por conta do serviço do Senhor. Inclusive tem muitos ministros de louvor que costumam dizer assim: sou levita. Não é não, viu meu irmão? Não é coisa nenhuma. O levita, uma das coisas que ele fazia era louvar. Ele fazia muita coisa. Ele carregava o tabernáculo, ele desmontava, montava no lugar, ele ministrava limpando, ele ministrava auxiliando os sacerdotes, ele ministrava cuidando das vestimentas, ele ministrava tendo aquele cuidado de observar a passagem da lei ao povo. Quando os sacerdotes ministravam, uma das formas de reproduzir em tempos antigos era que haviam repetidores das pessoas para transmitir a multidões muito grandes. Os levitas faziam isso, ajudavam os sacerdotes nisso. Então, levita, irmão, não pensa que só porque você ministra louvor você é um levita, não somos. É muito mais do que isso. Mas olha o ministério que é mais importante. Nós, por exemplo, na nossa prática de entregar ofertas ao Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é grande, é digno, e nós ofertamos a Ele algo que vem do nosso coração, reconhecendo que Ele nos deu para um propósito, e que nós estamos entregando isso a Ele para servi-lo, servir no seu reino, servir a Deus. Abraão entregou dízimos àquele homem, o que nos mostra, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, a Ele, nós devemos voluntariamente, não por imposição. Na lei, a tribo de Levi, ela passou a ser imposta da responsabilidade do serviço de Deus, e toda a nação de Israel imposta da responsabilidade de entregar os dízimos à tribo de Levi. Nós hoje não somos mais impostos por força de lei, mas nós somos conduzidos pela presença do Espírito Santo dentro de nós, que não só nos leva a ofertarmos com o nosso coração até valores, mas a ofertarmos a nossa própria vida em honra a esse Senhor Jesus, que é digno de receber os nossos talentos, aquilo que nós temos de melhor, o nosso tempo,
a nossa disposição em fazer as coisas. Jesus é digno de receber tudo isso. Ele é maior do que nós, Ele é soberano, Ele está acima de todos os deuses, todos os povos que entronizam falsos deuses nessa terra. Ele está acima de tudo isso. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então nós devemos ser levados diariamente a oferecermos a Ele aquilo que é melhor de nós. E eu não estou falando de dinheiro, é o melhor de você a Deus, é o seu melhor a Deus, é contribuir com aquilo que você pode fazer de melhor, e é fazer da sua vida uma entrega constante ao Senhor. Nós entregaríamos alguma oferta, algum sacrifício impuro a Deus? No tempo da lei, se alguém trouxesse alguma coisa impura diante do Senhor, tinha que ser removido ali. Ele tinha que ser removido do povo de Deus. Os filhos de Arão, quando vieram ministrar, trazendo, aquela expressão, fogo estranho no altar do Senhor, foram consumidos. Nós não oferecemos algo de qualquer jeito para Deus. Será que nós não, às vezes, nos oferecemos de qualquer jeito para Deus? Nós nos oferecermos de qualquer jeito? Será que nós, às vezes, não fazemos isso? Ou com o mínimo do nosso esforço, com o mínimo da nossa devoção? Nós, muitas vezes, fazemos isso. Por isso nós temos um sacerdócio. O autor aos Hebreus, ele termina nos levando a meditar nesse sacerdócio de Cristo, que é tão maior e mais perfeito que a lei. Ele diz, a partir do verso 11: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade ainda haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Porque a promessa de Davi, a profecia registrada por Davi, dada pelo Senhor, era de que ele levantaria um sacerdócio segundo a ordem, não de Arão, não de Levi, mas Melquisedeque, para ser firme, perfeito, puro, constante. Ele diz, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Ele já está falando aqui de Cristo, da substância, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porque se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Nós nos chegamos a Deus, porque Cristo é o sacerdote, o mediador, o legislador perfeito. Quando ele diz que necessariamente a mudança de sacerdócio, a mudança também de lei, ele quer dizer, numa linguagem, que Deus, quando estabelece seu pacto conosco, Ele sempre o faz por um mediador, um sacerdócio que venha representá-lo, venha levar os homens a Ele. Ele fez o pacto da lei, a lei, irmãos, e nós devemos entender aqui, não como todo o conjunto das Escrituras, senão anularíamos aquilo, inclusive, que se refere ao Senhor Jesus, à fé. Não é assim, mas naquilo que Cristo difere de Arão e de Moisés. O que é? A sua própria pessoa. Todos esses foram separados por Deus, eleitos por Deus, crentes em Deus, serviram ao Senhor, efetivaram o seu chamado diante do povo. Moisés como legislador, Arão como sacerdote. Mas a pessoa de Cristo é superior.
A pessoa de Cristo é que nos garante vitória diante de Deus, diante deste mundo. A pessoa de Cristo é quem nós podemos nos firmar. Se fosse até hoje pelo sacerdócio levítico, irmãos, eu representaria os irmãos diante do Senhor, mas eu teria que todo ano até me apresentar pelas minhas próprias falhas. O sumo sacerdote, na verdade, que fazia isso, nós, provavelmente, sacerdotes apenas, faríamos quase todo dia, né, pastor Deus? Pelas nossas falhas, pelas nossas inconstâncias. Mas Cristo é constante, Cristo é com você, Cristo, Ele te dá firmeza. Por isso não desanime, mesmo que esse mundo tente te empurrar para você. Você precisa santificar a sua vida, e eu vou te dar um óleo aqui que você vai passar nas suas coisas. Não, o óleo que eu tenho é a unção que vem do Santo, é a unção do Espírito Santo que permanece na minha vida, e com Ele eu não preciso de nenhum outro para me santificar. Eu tenho a unção do Santo, de Jesus Cristo, o único Santo, e com Ele Deus me fez apto a servi-lo. Deus me fez aceitável para si próprio. Coloque esse quadrinho em sua vida, meu irmão, meu amado, na pessoa de Jesus Cristo, na obra dele, no modelo que ele deu. Não molde sua vida, sua busca na fé, por alguns ícones temporários, transitórios, falíveis, figuras de Cristo, mas obtenha a substância pela fé. Quando nós dizemos obter a substância, é isso que a fé faz conosco. A fé, ela nos liga a Deus. Por isso nós podemos dizer com ousadia porque são palavras ousadas, que nós somos um com Cristo. Compreende a verdade, o poder dessas palavras? Você, humano, fraco, pecador, falho, perene, está unido a um Deus que é santo, inseparado, eterno, todo-poderoso. Você está unido a esse Deus. Isso é grandioso. Vejam como é grande esse sacerdote que nós temos. Vejam como ele é suficiente para nós. Vejam como a sua obra nos edifica. Vejam como o seu caráter é o único que importa, pelo qual sejamos moldados. Veja como a sua presença, ela basta a nós, embora as circunstâncias desse mundo, onde nos dizer que nós precisamos disso, daquilo, o mundo vai tentar dizer, você precisa de carros, mansões, casas, até mesmo alguns tentando representar Deus vão te dizer, você precisa de cruzes, você precisa de olhos, você precisa de águas, de terras. Nós precisamos unicamente do Senhor Jesus Cristo, e a sua presença em nós é testificada pelo seu Espírito que em nós habita. É dele que nós precisamos, e é a ele que recorremos. Eu quero te convidar, meu amado, minha amada, a nós ficarmos em pé e orarmos ao Senhor. Pedimos ao Pai que Ele nos ilumine, para que quando nós nos lembrarmos dessa referência, desse homem, Melquisedeque, esse enigma que ele foi, nós não nos lembremos apenas dele, nós não paremos nele, mas que nós busquemos aquilo, ou aquele, melhor, a quem ele prefigurou, a quem ele representou, para quem ele apontou. Nós vemos que o próprio sacerdote de Arão apontou para Cristo, nós vemos que o próprio Moisés apontou para Cristo, e ele disse isso de Cristo: casa de Israel, ouçam, o Senhor levantará no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a mim. Mas deixa eu dizer uma coisa a respeito dele: a ele vocês devem ouvir, porque todo aquele que não ouvir as palavras da boca que sair desse profeta, Deus, o próprio Senhor, vai pedir contas. Esse é o legislador excelente, esse é o profeta, é o sacerdote excelente que temos, é o Senhor Jesus.